أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Pois bem, então eu já vou começar o vídeo de hoje respondendo o quiz da semana passada. A pergunta foi: qual a marca de tabaco com o maior número de reviews no site tabacoreviews.com? E a marca é exatamente a que a gente vai falar hoje, a McClelland, com 7.130 reviews no site até a data de hoje, né? Claro que esse número tende a diminuir porque, como a gente sabe, a McClelland não está mais no mercado, né, não fabrica mais os seus maravilhosos tabacos. Nós vamos falar de tabacos orientais hoje, né? Essa série Grand Orientals era uma série da McClelland com 8 tabacos diferentes. E a estrela de hoje é o Smyrna número 1. O Smyrna é um tipo de tabaco que eu logo já vou falar algumas características para vocês. Quando a gente pensa em tabacos orientais, a gente pensa logo em oriental turco, mas o que a gente tem que saber é o seguinte: existem outros tipos de tabacos orientais que não apenas turcos, né, produzidos na Turquia, e não é apenas um tipo de tabaco oriental. Eu tenho alguns aqui, por exemplo, Classic Samsung. Samsung é um tipo de tabaco. Todos esses que eu estou mostrando fazem parte da série Grand Orientals, tá, da McClelland. Sokun é um outro tipo de tabaco oriental. Tem o Caterine. Tem o Drama, como você pode ver, o Drama Reserve. E também Yenid, que é um outro tipo de tabaco. O que eu já posso adiantar para vocês é assim: muitos deles são muito parecidos, tá? Eu diria que tem uns 3 mais ou menos que se destacam, que são diferentes entre si e diferentes do resto. Então, mais para frente, quando eu tiver feito o review de todos eles, eu posso passar para vocês, por exemplo, um top 3, né? Porque assim, seria uma injustiça, por exemplo, o que diferenciaria o número 7 do número 8? O número 6 do número 7, né? Sendo que todos eles são muito parecidos. Pergunta, né? Onde que eu consigo comprar esse? A McClelland não fabrica mais, então você consegue de repente com alguém que tem essas latas, né? Eu procurei hoje mesmo no eBay e eu não vi nada, mas no site da Four Noggins eu cheguei a ver um Smyrna número 1 ainda à venda a um preço razoável, tá? Então, se você quiser muito experimentar um desse, você tem a chance de comprar por lá. Eu sei que é difícil, tá? Mas assim, eu quero deixar as minhas impressões e fazer os reviews de todos os tabacos que eu tenho, começando assim pela ordem das latas que eu já tenho abertas, né? E aí quando terminar essas latas, aí a gente pode ir abrindo uma ou outra e fazer as primeiras impressões, ou então
dar o próprio review, né, as minhas próprias opiniões por um tabaco que eu já fumei antes, ok? Smirna, em turco Izmir e em português Esmirna, é uma cidade na Turquia, localizada na parte ocidental do país, na costa do Mar Egeu, tá? Para quem não sabe. É uma área mais montanhosa e é onde eles fabricam boa parte dos tabacos orientais turcos, né? E dentre eles o Smirna. O Smirna, essa latinha é interessante porque ao abrir a gente é presenteado com uma folha do tabaco em si. Como vocês podem ver, é uma folha bem pequena, né? Tem um talo bem pequenininho e um furo no meio. Por que esse furo no meio? Porque é por onde eles penduram as folhas do tabaco para ser curada a ar, ou seja, para secar ao ar, tomando, na verdade, um pouco da brisa que vem do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo também. Eu vou ler para vocês a descrição que está na lata. Na verdade, eu fiz um pequeno resumo e uma tradução. Ele diz mais ou menos isso. O Smirna, que vem da região montanhosa da Turquia, perto do Mar Egeu, é tido como o mais aromático dos tabacos orientais. Ele cresce seco e com muita fragrância e acaba sendo umedecido pela brisa do mar Mediterrâneo. Bom, o conteúdo desse tabaco, lembrando que o tabaco oriental, no caso o Smirna, ele é um tabaco condimento, tá? Ele não é a base do tabaco. Esse tabaco em si, qual é o conteúdo dele? Puro Virgínia e oriental turco, ou seja, Smirna. O corte dele é o famoso ribbon, né, em tiras. E, bom, o aroma frio, eu cheirei várias vezes essa lata aqui para poder ter uma definição melhor para poder passar para vocês. Assim, o que eu senti de aroma frio é um aroma de cacau com um pouquinho de nozes. E um detalhe importante, né? Muita gente, tanto aqui do Brasil quanto de fora, eles acabam achando que os tabacos Maclellan, inclusive alguns, eu sinto isso, tem um cheiro de ketchup. Exato, de ketchup. Tanto é que eles falam Mac Ketchup, não de McDonald's, de Maclellan. E esses aqui, eles não têm, tá, praticamente o aroma daquele ketchup, que é um mistério para um monte de gente. Por que que os tabacos Maclellan acabam tendo um pouco daquele aroma de ketchup quando a gente, principalmente quando abre a lata. Outra característica bacana do Smirna é que ele possui baixo teor de nicotina. Então, para você que não possui uma resistência tão alta à nicotina, como eu, por exemplo, é uma boa pedida. A cor das folhas do tabaco do Smirna, ela pode variar, às vezes um pouco esverdeado, às vezes um pouco dourado e qualquer matiz aí no meio dessas cores. O sabor dele, ele é basicamente adocicado e picante. Os tabacos orientais, eles têm essa característica de picância, né? De ser levemente apimentado. Bacana que quando a gente acende, o aroma dele muda. Muda assim. Eu não sinto mais tanto cacau. Sinto ele adocicado. Provavelmente Virgínia, mas também o próprio Smirna, né? Ele é, sim, apimentado. O cachimbo da vez é um Freehand Eric Norden, tá? Aliás, foi o primeiro cachimbo da marca Norden que eu tive. Os
Cachimbos freehand, obviamente, eles não têm um formato específico, porque o Pipe Maker, na verdade, ele tem um formato pré-estabelecido, a hora que ele vai fazer o cachimbo, só que conforme ele vai trabalhando, ele repara que possui uns veios, a madeira, né, possui veios e grãos muito belos, e ele resolve seguir a orientação dos grãos, dos veios, e aí saem cachimbos assim, que são verdadeiras obras-primas, né, na minha modesta opinião. E esse daqui é um bem bacana, com uma pegada bem boa, tá? Eu gosto bastante desse cachimbo. E esse daqui eu uso basicamente para fumar tabacos orientais. A dica de hoje, às vezes acontece comigo, pode acontecer com você também. Às vezes não, acontece até com uma certa regularidade. Quando a gente está fumando, a gente percebe que um lado está aceso e o outro não, né, da camada de tabaco. Como que a gente pode consertar isso? Você pode pegar, por exemplo, uma caixinha de fósforo, se você tiver, ou no caso eu tenho essa lata, né, de Keystones. O que você faz? Você tampa a parte que está queimando e dá umas puxadas, algumas só, leves, deixando descoberta a parte que está apagada. Isso vai fazer o quê? Com que a chama queime de modo um pouco mais homogêneo e melhor distribuída. Tá? Então dá para dar uma consertada. Se não resolver, simplesmente compacta um pouquinho de leve as cinzas, pega o isqueiro, acende de novo, concentrando na parte que não estava acesa, tá? Que aí a tendência é a queimada regularizar. Vocês viram que ele se mantém aceso de forma muito boa. A queimada dele é muito boa, né? A umidade ao tirar da lata, perfeita. Mesmo estando aberta há um certo tempo já. Isso é uma delícia. Nessa viagem para a Turquia que eu fiz com minha esposa, a gente acabou fazendo um voo de balão sobre a região da Capadócia, que é uma região linda, né, da Turquia. Então, enquanto eu vou fumando o meu cachimbo aqui, eu fiz um pequeno clipe. Ele está um pouquinho longo, tá? Mais ou menos uns 5 minutos, que eu vou colocar agora para vocês. Caso não te interesse ou você não queira ver, simplesmente pula o vídeo, vai para a parte já da avaliação. Agora, se você tem vontade de fazer um voo de balão, curiosidade, ou gosta, ou quer conhecer essa parte da Turquia, eu recomendo você assistir esse clipe que é bem bacana. Eu volto logo em seguida com as minhas impressões, ok?
Gostaram do clipe? Bacana, né? É uma experiência inesquecível. Se você tiver oportunidade, não deixe de ir, tá? Então vamos lá para as avaliações, né? Com relação ao corpo, nota 2, suave a médio. Eu só não dei suave por conta dos Virgínias, tá? Os Virgínias eles podem pesar um pouquinho, mas assim, via de regra, é um tabaco tranquilo para fumar. Em termos de sabor, nota 4, ele é bem intenso. O aroma é onde esse tabaco se destaca, o aroma é espetacular. O ambiente, ou room note, é, digamos, tolerável a agradável. E a nota final 4, ou seja, seria um tabaco que eu deixaria no meu rodízio. A questão é, a gente não encontra mais para comprar, é muito raro. Eu fumei uma lata dessa antes e essa é a minha segunda e última. A hora que acabar, se foi. Vamos ao Flavor Wheel. Começando pelo primeiro ponto, que é bem marcante nesse tipo de tabaco, é que ele é spicy, ou seja, picante, apimentado. Ele não tem lataqui, então ele não passa por smoke, né? Ele tende ali a 0. E em termos de adocicado, ele nota 3. Tá? O adocicado tanto natural do Virginia quanto do Smirna. Ele não tem nenhum agente flavorizante. O aroma a frio, eu senti o cacau bem forte, por isso nota 4. Apesar de que durante a fumada, depois de aceso, o aroma de cacau ele sumiu, simplesmente foi embora. Eu senti ele bem de leve, com um aroma de nozes, né? Então nota 2. E no último quadrante, levemente terroso, então também nota 2. Então tá aí a distribuição espacial desse tabaco, puxando muito mais para o segundo quadrante, né? Os outros têm bem pouquinho, ele puxa bem para o segundo quadrante, ou seja, é um tabaco doce, né? Adocicado. Agora, quero só dar um aviso para vocês. Esse é um tipo de tabaco que tem que ser fumado com calma, tá? Devagar. O que acontece? Eu, na pressa de fazer o vídeo, não querer que o vídeo fique muito longo, por várias razões, para não ficar muito maçante, é difícil de trabalhar com um arquivo muito grande, principalmente no meu computador que é mais antigo. Depois para subir isso para o YouTube demora, que é uma maravilha. Então, a dica, né, é fumar esse tabaco de modo lento. Como eu não fiz isso, eu fumei ele com uma certa pressa, até para poder encerrar aqui o vídeo, ele pegou um pouco na língua. Então minha língua está ardendo um pouquinho, né, o famoso tongue bite. Então, você vê, mesmo cachimbeiros como eu, com uma certa experiência, vira e mexe, a gente esquece e acaba fumando com uma cadência muito rápida e é isso que acontece, né? Bacana? Então, aproveitando enquanto eu vou esvaziando o cachimbo, eu quero deixar aqui o quiz dessa semana. Existe um tabaco cujo nome é uma cidade do estado da Flórida, nos Estados Unidos, que foi o cenário de um filme de 1948 com os grandes atores da época, Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Você sabe qual é esse tabaco? Se souber, deixa aí nos comentários, tá bom? Gente, aproveita, se você não se inscreveu, está chegando agora no canal, por favor, inscreva-se, compartilhe também com quem você acha que vai gostar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, se não gostou, indique pra gente, deixa os comentários o que você não gostou, o que você preferiria ver. Eu espero que vocês tenham passado um feriado de Páscoa maravilhoso. Eu desejo a vocês uma ótima semana, obrigado pela companhia, a audiência de sempre, né, dos meus fiéis assinantes. Então, um abraço a todos vocês e até a próxima.
Assim, eu não coloquei. Não, depois eu falo sobre isso, vai. Mas vocês viram que ele se mantém aceso, muito bom, né? Muito bom. Ele se mantém, galera, né? A McClelland não trabalha mais com, eita,